Olá, bom dia, como é que vocês estão? Pessoal, eu vou ter que repor uma aula com vocês. Eu estava organizando ali o nosso material de estudo e eu observei que faltou um protozoário para a gente estudar. Então, como hoje, a partir de hoje, na aula prática, a gente vai começar a estudar os vermes, os eumintos, então eu preciso finalizar esse protozoário para a gente poder avançar no estudo, tá? Então vai ser bem curtinha a aula. O protozoário que faltou foi o tricomoníase. Então hoje a gente vai falar aí do Trichomonas vaginalis, tá? Então o que que é, né, essa doença? Como que ela acomete? Qual que é o seu ciclo? O diagnóstico, as manifestações. Então o agente etiológico dessa doença é ele é causado aí por um protozoário que chama Trichomonas vaginalis. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito desse agente etiológico. É uma doença sexualmente transmissível, então ela é um pouco conhecida, ela é falada, né? Então, a taxonomia eu coloco para vocês, como em todas as aulas, só a título de conhecimento, tá? Não precisa se apegar a esses nomes mais complicados. Vocês precisam saber que o agente etiológico, que é causado pelo Trichomonas vaginalis, e o gênero, que é o Trichomonas. Então, aqui à direita a gente já tem uma imagem aqui em 3D de uma microscopia, né? Que deve ser eletrônica de transmissão. A gente já verifica aí um protozoário que ele não forma cisto, eu já adianto para vocês. Tem uma presença de flagelos, né, externos. Aqui à esquerda a gente tem uma imagem de uma microscopia que ela é perfeita também, tridimensional. São microscópios aí que são caríssimos, super avançados, que a gente consegue verificar de forma colorida e também tridimensional, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho mais aqui desse agente. Não forma cisto, já falei para vocês. Ele apresenta apenas em forma de trofozoito, não esqueçam. Ele habita aí no sistema urogenital, mas vocês vão ver também que tem algumas exceções que ele se instala no sistema gastrointestinal, também na mucosa oral. São exceções, não é raro, o mais comum é no sistema gênito-urinário mesmo, tá bom? A reprodução é por divisão binária e a tricomoníase ela é uma doença venérea, ou seja, uma doença ali que você adquire ela na via sexual. Então, por isso que ela é uma doença sexualmente transmissível, certo? Tudo bem, né? A epidemiologia tem uma incidência global de doença sexualmente transmissível que ela é alta, ela chama atenção comparada com as outras. Então, por isso que a gente tem que dar aí uma atenção maior para ter esse conhecimento de identificar as manifestações clínicas, de trabalhar aí o controle, fazer a profilaxia, né, de forma educativa aí onde vocês forem trabalhar, principalmente se for na atenção primária. Então, é uma doença sexualmente transmissível, de distribuição mundial. Ela não é viral, porém, ela tem uma forma bastante prevalente, tá? A epidemiologia traz que atinge principalmente as mulheres com idade de 16 a 35 anos, mas também homens que têm uma vida sexualmente ativa, eles acabam se englobando aqui nessa epidemiologia, certo? O fator de risco entra aqui o status socioeconômico. Vocês perceberam que desde quando a gente começou a estudar as doenças parasitárias, né? A questão do status socioeconômico ela está em praticamente todas as doenças, todos os parasitas como um fator de risco, certo? É um parasita e um protozoário que ele sobrevive em água tratada e em piscinas, e 25 a 50% das mulheres positivas são assintomáticas. Então, aqui mais um fator que chama a atenção, porque de todas as doenças que a gente já estudou, todos os parasitas
a maioria deles também se manifestam de forma assintomática, então isso mascara muito a manifestação clínica. Então, essas pessoas assintomáticas, elas transmitem mais facilmente esse parasita, porque esses sintomas eles não são manifestados, tá? Não é uma zoonose e tem uma amplificação da transmissão do HIV. Então, propicia aí essa transmissão do HIV, infelizmente, tá? Outras formas, como eu já adiantei para vocês, o tricomonas ele também pode colonizar ali na região do trato gastrointestinal, certo? Numa transmissão que ela é via fecal oral, e ele também pode se instalar ali na mucosa oral. E essa transmissão ela é feita a partir de alimentos, de escova de dente, então não se esqueçam. Além da via ali de transmissão do sistema ali do nosso trato gênito-urinário, também pode ocorrer, é mais raro, tá? Na forma gastrointestinal e na mucosa oral. O mecanismo de transmissão, ele é mais comum ocorrer na relação sexual, já falamos sobre isso, é mais frequente, mas tem outras formas também. Então, uma forma que pode acontecer é numa transmissão vertical durante o parto, tá? Tem aí uma prevalência de 17% de neonatos que são infectados, e isso ocorre, infelizmente, no momento ali mesmo do parto, ou através do uso ali de uma roupa de cama, de uma toalha, de uma roupa íntima, de alguém ali que está assintomático, e também nas instalações sanitárias, aqueles vasos sanitários que a gente utiliza em locais públicos, né? Ou, não sei, né? Até mesmo em casa, se tiver alguém que está assintomático, o simples fato do contato com essa instalação sanitária, ela também é um mecanismo de transmissão. Então, fechamos aqui. O mecanismo de transmissão, o mais frequente é pela relação sexual, de forma vertical pelo parto, ou através da utilização de vasos sanitários ou de roupa íntima aí, certo? Então, vamos avançar aqui para o próximo. O ciclo de vida não forma cisto, então é através do trofozoito, vai se reproduzir aí de forma binária, tá? E vai alojar ali no nosso sistema, né, do trato ali gênito-urinário. Então, é através aí dessa via que ocorre o ciclo da doença. Coloquei essas imagens aqui tridimensionais, eu sei que não é a nossa realidade, mas facilita bastante o entendimento e a visualização de vocês. Aqui a gente tem uma forma normal. Percebam a presença desse flagelo, né, mais externo. E aqui à minha direita, eu não formo cisto, mas a gente forma um pseudocisto, né? Então, essa aqui é a forma intraflagelar, tá bom? Só a título de conhecimento também para vocês saberem. Então, tá aqui a morfologia desse trofozoito. Não precisa também se apegar a esses detalhes, é mais para quem tem a curiosidade. Essa estrutura aqui que chama axóstilo, ela é bem visível na microscopia. No próximo slide eu vou mostrar uma imagem para vocês. Então, o trofozoito, ele se instala, né? Ele habita ali no sistema trato gênito-urinário, tanto no masculino quanto no feminino. E esse formato vai variando. Ele pode ter um formato mais elipsoide, mais arredondado, mais ovoide. Possui ali a presença dos flagelos, né? Como a gente visualizou, aqui também a gente consegue ver onde eu estou com o cursor, todos esses flagelos, certo? E à medida que isso não interessa para a gente aqui nesse momento. Então, aqui, mais imagens tridimensionais, provavelmente é um microscópio eletrônico de transmissão. É muito visível, tá? Então, a gente consegue ver aqui em meio de cultura, olha o axostilo aqui, ó. A gente consegue visualizar ele perfeitamente, que é essa caudinha, certo? Ele é bastante visível. E aqui em A, apresenta aí uma vista no meio de cultura, então ele está sendo cultivado. Aqui em B, a gente está aqui na superfície de uma célula epitelial da região da vagina, tá? Das mulheres, ele instalado. E aqui em C,
é uma morfologia ameboide. Aqui está aderido também a uma célula que se encontra aí em meio de cultura. Então, A cultura, C cultura e aqui em B é a região do epitélio vaginal, tá bom? Bem legal, né, essas imagens. Então, aqui mais algumas lâminas para vocês visualizarem. Tem algumas que dificultam um pouco mais, mas só para vocês irem se familiarizando. A patogênese da doença, o mecanismo, né, molecular, a transmissão é feita aí através do epitélio do trato genital, mas existem as outras formas, como eu falei para vocês. E o que é importante nessa patogênese? É a forma que esses parasitas se aderem ali às células, se aderem aos tecidos. Então, essa adesão ela é feita através de algumas proteínas, certo? E para que eles consigam se aderir na região, ó, aqui está aderido, esse meio vai depender de qual o nível da temperatura, qual o seu pH e qual o tempo. Então, a adesão ela é totalmente dependente de temperatura, de pH e de tempo. Olha aqui, olha a quantidade de flagelos que a gente consegue visualizar nesses parasitas, certo? Provavelmente é uma microscopia eletrônica de transmissão para a gente ver, ou de varredura, na varredura que a gente consegue ver uma imagem mais pseudo-tridimensional, perfeita, olha aqui, mais uma imagem também, olha o tanto, tá tudo aderido, ó, na parede do tecido e das células, são milhares, tá? Aqui evoluiu para uma apoptose, que é a morte programada, né, da célula, e logo em seguida para uma necrose secundária. A necrose não é um efeito que ele é basal. A apoptose sim, porque toda célula tem seu tempo de vida. Então a apoptose ocorre num processo que ele é normal da célula, né? Uma morte programada, uma morte celular programada. E a necrose secundária não, já é de uma forma aí traumática, certo? Então, só para título de conhecimento e para vocês verem as imagens, né? Porque a prática é isso. Aqui a gente tem mais uma organização estrutural aderida, então quero que vocês foquem na adesão. Como eu falei para vocês, são protozoários que vão se aderir nas células e nos tecidos e tem alta toxicidade, tá? Perante aí o nosso organismo. Ok, entendemos aí a morfologia, o agente etiológico, as formas. Agora vamos aqui praticar um pouco aquilo que nos interessa, que é o que eu vou receber naquela consulta de enfermagem, o meu paciente. Saber identificar aí as manifestações clínicas, isso é primordial. Então, na mulher, como a gente já conversou, uma forma assintomática de entre 25% a 50% dos casos. O que essa mulher pode evoluir? Pode evoluir com um quadro de vaginite aguda, certo? O que é essa vaginite? É aquela mulher que está tendo um corrimento vaginal, que ele pode ser abundante, ele pode ser bolhoso, ele pode ser fluido, tem um aspecto ali amarelo esverdeado, um odor que ele é fétido. Mas, professora, como que eu vou identificar isso? Chegamos aqui no ponto primordial. Não sei se todos sabem, mas lá na atenção primária, na unidade básica de saúde, quem for trabalhar, o enfermeiro, ele tem ali uma responsabilidade em acompanhar aí os exames ginecológicos dessas pacientes. Então, você acaba ali executando o Papa Nicolau, né, que é a coleta. Então, durante o exame, quando a gente insere o espéculo, a gente já consegue verificar, né? Tem mulheres que quando a gente insere já ali na região, quando você abre ele, já aparenta ali uma presença de corrimento, a gente já consegue sentir o odor, então por isso que é importante vocês terem o conhecimento de qual que é o aspecto, se tem odor ou não, se é amarelo, se é verde, se é azul, porque é exatamente essas características que vão te ajudar aí a planejar, né, as estratégias de melhoria para essa paciente. Então, evolui aí com quadro de prurido também, uma irritação vulvovaginal, muita coceira, gente, dor, essa mulher ela vai sentir dor na relação sexual, ela vai ter dor ao urinar, né, que é a terminologia de disúria, quando a gente está fazendo aqueles xixis que eles são bem pouquinhos,
só aquelas gotinhas e que dói bastante, chama disúria e uma dor pélvica, tá? A vaginite crônica, ela tem sintomas mais leves, lógico, é na fase aguda que ela vem mais agressiva. Então, por isso que a gente consegue aí identificar um quantitativo maior aí de manifestação clínica. E são aí manifestações que aumentam a transmissão do HIV. Mais uma vez eu tô falando para vocês. Então, na mulher, se atentar aí a essas manifestações. Caso alguém chegue lá no seu postinho te relatando isso na consulta, ou você identifica ali na hora do exame do Papa Nicolau, certo? No homem também ele vem aí com uma forma assintomática e a manifestação vem aí com uma uretrite aguda, ou seja, uma inflamação ali da região da uretra. Apresenta também um corrimento que é abundante, certo? Pode evoluir com disúria, também com prurido. Tem algumas complicações que são raras, como epididimite, que é a inflamação lá da região do epidídimo, infertilidade, prostatite, que é a inflamação da próstata, e também aumenta a transmissão do HIV. Então, isso ocorre justamente porque esse parasita ele vai se aderir nessa região. Então, o parasita ele acaba se alojando, se aderindo na região da bexiga, na região da próstata, e essa adesão, ela desencadeia aí a manifestação de prostatite ou de cistite, justamente pela adesão do parasita, tá? Então, comentei que há um aumento da transmissão do HIV associado à tricomoníase. E por que que isso ocorre? Justamente por conta dessa inflamação que ela se instala ali pela doença, certo? Então, quando se inflama, a gente acaba evoluindo ali com rompimento de alguns tecidos. Isso se rompe justamente pelo estágio da doença, uma inflamação, né? E isso coloca aí uma alta prevalência da doença em indivíduos infectados pelo HIV. Então, apresenta uma susceptibilidade à doença que ela está relacionada, gente, com a imunossupressão associada ao HIV, certo? Então, muito importante vocês saberem disso. Como que é feito o diagnóstico? Então, se vocês já aprenderam aí quais são as manifestações clínicas, já vão saber avaliar aquela mulher, aquele homem que vai chegar na consulta de enfermagem para vocês precisam compreender de que forma que é feito o diagnóstico médico, né? Então, o diagnóstico ele é clínico, ele é laboratorial. Nos homens vai ser feita aí uma coleta, né, da amostra da secreção uretral, da urina, do esperma, da secreção na próstata, enfim, de qualquer região que esteja ali se manifestando, certo? E na mulher também vai ter a coleta desse material aí da secreção vaginal. Tudo bem? Tem um diagnóstico também que ele é feito aí de forma imunológica e de forma molecular, é exatamente avaliar aí as imunoglobulinas, o exame ELISA, o exame PCR para avaliar a forma molecular. E são várias técnicas de exames laboratoriais que hoje a gente tem disponível aí para fechar esse diagnóstico, certo? O tratamento ele é feito sobre a supervisão médica e o que é interessante aqui vocês levarem para a vida, que quando eu for tratar aí essa doença, eu não vou tratar apenas a mulher acometida, não vou tratar apenas o homem. Então, é um tipo de parasitose que você trata aí o parceiro e você. Então, esse tratamento ele tem que ser tratado aí todos os parceiros sexuais. Não adianta eu tratar só a mulher ou tratar só o homem. Então, a medicação ela deve ser aí prescrita para os dois. Então, os dois têm que tomar o ciclo do medicamento, certo? Os mais indicados, só para vocês irem se familiarizando aí com os fármacos, é o metronidazol, é o tinidazol, o ornidazol e o nimorazol. Então, essa família de zol aqui, elas são indicadas no tratamento aí
desse parasita, tá? Aí tem que se atentar porque tem algumas que são contraindicados aí para gestantes, certo? E cada um vai determinar aí uma estratégia de tratamento de acordo com a necessidade. Então, o agente tricomonias, a primeira opção é o metronidazol, a segunda é o secnidazol, e você deve avaliar se essa pessoa está gestante ou não. Então, já fixe aí o nome desse medicamento para aplicação, tá? A profilaxia, ela é feita de que forma? Orientação. Então, trazendo aí para a nossa prática clínica, você é enfermeiro daquela unidade básica, mais uma vez, é uma doença que ela deve ser trabalhada, ela deve ser falada. Então, orientações, palestras, tá? Orientar sobre as medidas preventivas no ato sexual, o uso ali, né, da camisinha. Outra profilaxia é tratar os infectados, igual eu falei para vocês, os parceiros, de forma sintomática ou não, e o tratamento ele deve ocorrer de forma simultânea desses parceiros sexuais, não se esqueçam, tá? Então, já quase finalizando aqui, né? Eu coloquei para vocês a lâmina que a gente tem disponível. Aqui é uma amostra de secreção vaginal e a gente consegue observar a presença do Trichomonas vaginalis. Olha ele aqui, certo? Então, essa é a imagem que a gente tem disponível aí no laboratório e aqui é uma imagem que eu peguei do Google, tá? Que a gente consegue identificar aí também a presença desse parasita. Ok? Bem tranquilo, né? Esse parasita, muito pontual aí as definições. Espero que tenha ficado claro para vocês. E lembre-se, lá quando estiver atuando, a educação, tá? As orientações, elas são aí ferramentas profiláticas que salvam muitas vidas, tá? Não se esqueçam. Um abraço e até já na aula prática. Tchau, tchau.